Lilás está online mais uma vez e dessa vez com um episódio especial. A gente vai falar sobre influenciadores locais. Mas antes da gente começar, é aquela coisa de sempre, o engajamento que a gente sempre pede. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo com as pessoas mais próximas, com os amigos e também com os inimigos, porque a gente aqui não dispensa engajamento. Se você estiver escutando isso numa plataforma de áudio como Spotify ou Amazon Music, avalie esse episódio em 5 estrelas para ajudar a gente, beleza? E hoje a gente tá aqui para falar de influenciadores locais com Samuel. Tudo bom, Samuel? Tudo bem. Tudo bom, pessoal? Obrigado por estar aqui para compartilhar a tua vivência como influenciador local. E aí eu já queria começar esse papo falando sobre o teu trabalho especificamente, né? A gente hoje tem aí um cenário muito propenso para influenciadores locais. Cada vez que a gente abre o Instagram, vários influenciadores aparecem pra gente, indicando restaurantes, indicando uma série de coisas. E eu queria saber como que foi que tu olhou para esse caminho, olhou para esse ramo, vamos dizer assim, e disse, é para mim. Bom, assim, eu comecei em 2022, né, nesse trabalho como influencer. Aí no começo eu contava mais as histórias, né, mas aí com o tempo na questão de remuneração, né. Não, cara, quero usar o meu Instagram para poder realmente ganhar alguma verba em cima, né. Aí eu comecei a ver um pouco mais sobre essa parte de reviews, né, que chama, aqui em Fortaleza, embora seja muita gente fazendo. E eu comecei a fazer também esse trabalho. Só que assim, eu sempre pensei, tenho que me destacar de alguma forma, né? Eu falei, cara, é muita gente fazendo. Eu participo de um grupo que são mais de 70 pessoas, né? Desse grupo, né? Fora o restante que tem aqui no Ceará e em Fortaleza. Eu falei, tenho que fazer de alguma forma diferente. Aí que eu casei, né? Um pouco das histórias, né? Daqui do nosso Nordeste, junto com essa parte de reviews. E até hoje tá dando certo aí, tá rendendo uns trocadinhos. Mas traz então pra gente um pouquinho dessa coisa da história, né? Que foi teu primeiro movimento, né? Sim. Trazer algumas histórias. O que são essas histórias? O que você conta e como você conta? Como que foi esse primeiro passo que você deu nas redes sociais? Pronto, tudo começou em 2000, que eu estudava para o concurso da Guarda Municipal daqui de Fortaleza. Aí uma das matérias que caía era a história do Ceará, né? Aí eu comprei um livro bem grosso, assim, parecia uma bíblia. E li as histórias e achava muito engraçado. Tipo assim, o livro não era de piadas, mas eu achava assim, a forma como acontecia as histórias, eu achava muito bacana, né? Tipo, a primeira briga de vizinhos registrada na história mundial foi em Icó, aqui no Ceará, e eu achava muito legal. Só que assim, eu conseguia ver isso, né? Quando eu fazia essas leituras. Aí eu comecei a contar essas histórias, né? Não passei na guarda, infelizmente. Mas a mais vem pro bem, né? A mais vem pro bem. Aí comecei a trabalhar e contar no Instagram. Não, eu vou começar a contar essas histórias no Instagram. Porque também não podia ser estilo professor, porque fica aquela coisa muito, né, parada. Eu falei, vou contar de uma forma engraçada. Aí comecei a contar essas histórias em 2022, tinha 500 seguidores. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer 1000 pessoas gostar de mim? Meu Deus do céu, eu olhar pro meu Instagram, ver o meu conteúdo e hoje tá dando resultado, né? Mas tu já tinha esse objetivo, tu já pensava sobre isso, de eu vou usar essas histórias pra conseguir seguidor, pra conseguir engajamento. Sim. Ou foi uma coisa, não foi uma coisa então despretensiosa, cheguei, vou contar umas histórias aqui e enfim, o que der deu. Não, no começo eu pensei em falar sobre, porque eu faço crossfit, né? Não, falar sobre vida fitness, aí eu, não, cara, não dá pra mim, eu gosto de comer. Aí eu vou incentivar o pessoal como é que tem uma vida fitness, comendo do jeito que eu como. Aí comecei a tentar lifestyle, mas também, não, aí comecei a aparecer as histórias, comecei a contar, a galera foi gostando, e foi surgindo, né, essa oportunidade. Eu falei, não, eu vou usar isso a meu favor para poder trabalhar com isso, né. Então tu queria ser influencer, de qualquer forma. Exatamente, não sabia como. É o que eu falo hoje em dia, só vá, né. Mas qual foram tuas referências para tu chegar nesse ponto de, eu quero ser um influencer? Não, porque eu via na internet, por exemplo, eu lembro que no dia, foi setembro de 2022, eu tava no CrossFit, eu lá desempregado, cara, aí eu olhando não sei o que no Instagram, aí era um vídeo assim, bem bobinho, né, assim, não sei quantos milhões de visualizações, e a pessoa mostrando foto com carro, a casa lá numa família aqui em Fortaleza, eu falei, cara, se a pessoa consegue fazer um vídeo desse gato desse, eu também vou conseguir. O que te inspirou foi esse vídeo. O financeiro. Aí cara, eu vou conseguir também. Se ele conseguiu. Porque o pessoal sempre falava, né? Desde pequeno eu sempre gostei de história. Tudo o pessoal falava assim, tudo tem uma história. Todo canto que a gente ia contar, tu sabe o que é isso assim, tá? Olha, tudo tem uma história, tudo tu conta alguma coisa.
Aí eu falei, vou usar isso a meu favor. E hoje tá aí dando resultado, né? Já participei de alguns programas de televisão, outros podcasts também, e tá dando resultado aí pra mim. Entendi. E como que foi o primeiro processo de capitalização, assim? Primeiro tu vem com as histórias, né? Aí elas começam a, de alguma maneira, ali, a engajar, começa a ter um público. Aí quando foi o momento que tu pensou assim, pronto, agora eu posso capitalizar, esse é o momento de trazer receita? Pronto, quando eu tinha uns 4 mil seguidores, mais ou menos, 4 mil quebrados, aí eu comecei atrás dessas marcas, né? Você mesmo. Eu mesmo ia atrás. Eu ia no Instagram, ou mandava e-mail e tal. E fazia por permuta, né? Fazia mais por permuta. A primeira vez que eu fiz foi com a amiga minha, que tem uma lanchonete lá perto de casa. Até hoje, meu filho, levo ela no meu coração. Foi minha primeira cliente, né? E ela sempre acreditou, assim, vamos fazer e tal. Aí eu fazia, ela mandava quentinha pra mim. E eu fazia os vídeos bem legais. Eu fazia o vídeo assim, como se fosse pra marca, assim. Mas uma coisa que eu aprendi muito num vídeo que eu vi da Gisele Bündchen, né? Que ela disse, pessoal, o que você for fazer, você faz com perfeição. Se alguém falar, Gisele, vai pro deserto do Saara com um casaco de pele, ela disse que ia. Gisele, vai pro frio da Antártida de biquíni. Ela ia, não importa o que era, mas eu sempre fazia com excelência. Aí eu sempre botei isso pra mim, não importa, pode ser marca gigantesca, como também pode ser minha vizinha que vendia quentinha. Fazia os vídeos, a galera gostava, e eu comecei a fazer essa captação. No começo fazia por permuta, né? Que é tanto que no grupo que eu participo, a galera na época brigava muito comigo. Você tem que se valorizar, começar a cobrar. Eu falei, não, cara, mas tem um degrau pra ser seguido, né? Tipo, eu com 5 mil seguidores, a marca com 100 mil, ele que ia me ajudar na divulgação. Eu falei, não, vamos devagarzinho. Aí quando eu chegar lá pros 10 mil, começa a cobrar, né? Aí, mas geralmente fazia permuta, no começo era mais permuta mesmo. Me dá um rodízio. As primeiras marcas e estabelecimentos que tu procurou foram as que tu já conhecia, já consumia, que tava ali perto? Ou tu já foi atrás de influenciadores e viu que os influenciadores estavam publicando e atrás da marca que já tinha um influenciador? Eu segui alguns, né, daqui de Fortaleza, aí eu via lá o restaurante, lanchonete, hamburgueria, e mandava. Não, se fechou com eles, vou também mandar a minha, né? Aí mandava, o pessoal, alguns aceitavam, outros diziam não. Aí a primeira grande, assim, daqui de Fortaleza, não sei se eu posso falar não, posso. Pronto, a primeira grande aqui de Fortaleza foi a Floresta Bar. Eu agradeço o Pedro até hoje também, que ele acreditou muito no meu trabalho. Na época eles tinham 150 mil seguidores, e eu tinha, sei lá, uns 3 mil na época. Ele, não, cara, vem, a gente gostou do teu trabalho, vamos fazer. Aí eu fiz pela permuta, né, só pelo rodíziozinho. Um rodízio o rodízio deles lá, né? De salgado, pizza e tal. Aí fez um vídeo lá, aí ele gostou demais. Aí desse vídeo, dessa permuta, né? Que também na época o pessoal dizia, mancho, tu vai fazer por permuta. Aí eu falei, não, eu vou fazer e esperar as coisas acontecer, né? Pra ele ver meu trabalho, me conhecer. É tipo como se fosse um relacionamento, né? Sim. Você não vai querer casar com uma pessoa assim que vê ela. A pessoa vai lhe conhecer, saber seus defeitos, suas qualidades, e depois vocês vão fechar o matrimônio, né? Aí da mesma forma foi com Floresta. Aí eu fiz a permuta, aí ele gostou muito do vídeo. Aí pronto, aí no outro vídeo ele já me chamou pagando. Aí eu falei, se eu tivesse dispensado, só porque era um rodíziozinho, aí eu segurei. Também aconteceu a mesma coisa com a Sodier. A Sodier também daqui de Fortaleza, né? Eu fiz pela uma torta lá que eles me deram. Meu sonho era comer uma Sodier, cara. A mulher, a gente dá uma torta. Quero, faço o vídeo. Aí fiz pelo vídeo. Aí eu fiz o vídeo e marquei. Aí na hora que eu fui postar, eu marquei todas as Sodier, porque eles são franquia, né? Eu marquei todas as Sodier do Brasil possível e a Sodier Brasil, né? Que é a nacional. Porque como é franquia, cada loja tem seu Instagram. Marquei de Recife, de Natal, do Nordeste inteiro, né? Aí todos viram, repostaram, né? De outros estados, essa Sodier repostaram. E a Sodier nacional gostou muito do meu trabalho. Aí eu fiz outro vídeo que a Sodier nacional me convidou, também pagando. Aí assim, eu sempre tive essa. Não, tudo é um caminhozinho a ser percorrido, né? Não adianta você querer. E eu tive 3 mil seguidores, cara. Eu falava que pediu o quê? Me dei R$1.000. Eu falei, eles aí dentro. Há controvérsias a respeito do que você falou do casamento, mas vamos passar à frente, tá? Sobre a questão da permuta. Ali você estava com um modelo de trabalho, querendo ou não, era um modelo específico de trabalho que você tinha trazido pro seu negócio, né? Que é a questão da permuta. Qual eram as estratégias que você tinha que você teve para chegar no outro passo, que era chegar a cobrar mesmo cachê? Qual foram? Você citou algumas, né? Tipo, de marcar as outras Sodiers, por exemplo, foi uma estratégia para poder ser visto, mas
tiveram alguns outros pensamentos nesse viés que você olha e você diz, eu já fazia isso pensando que em algum momento isso ia se transformar numa publicidade paga com dinheiro. Não, assim, eu esperei esse momento até eu fechar os meus 10 mil seguidores, eu fazia por permuta. Mas assim, alguns eu já recebi, alguns mesmo ofereciam, não, a gente paga o valor tal. 10 mil era o marco. Minha meta era essa, 10 mil. Porque, como eu te falei, né, é todo um degrau. Como eu sempre brinco, eu tinha um simancol, né? Porque eu olho como... Mas de onde que chegou esse número específico? Não, porque eu não tinha na cabeça. Porque era um número... Porque assim, tipo, eu me imagino como eu dono de uma empresa. Certo. Por exemplo, eu sou... Exemplo, né? Floresta. Eu sou dono da Floresta. Aí chega um digital influencer com 3 mil seguidores. Aí eu quero fazer uma pub aí, R$700. Eu falo, não, meu filho, quem reage você é, porque eu tenho 150 mil seguidores, entendeu? Porque assim, ele quer visibilidade. Então, se eu tenho mais do que ele, não tem por que eu estar pagando. Na minha cabeça, eu falei, não, cara, vou esperar eu ter um número maior, poder também ser conhecido, né? Ser mais reconhecido, porque não importa o número de seguidores que você tem, sempre vai existir o fator fama. Sempre vai existir o fator fama. E fulano de tal que tem 1 milhão de seguidores e fulano de tal que é amigo da Juliette Freire. Óbvio que o que vai pesar mais, né? Sempre tem sempre tive isso na cabeça. Eu falei, não, vou esperar as pessoas me conhecerem mais, saberem mais sobre o meu trabalho. Aí quando eu chegar nesse patamar, né? Aí pronto, aí a partir dos 10... Antes dos 10 mil mesmo eu já tava cobrando um valorzinho a mais. Tipo, aí eles começaram a pagar. Mas às vezes ainda faço, assim, se eu vejo que tem alguma vantagem, tipo de visibilidade, sabe, assim, alguma marca de visibilidade, eu me ofereço pra fazer algum trabalho, assim, específico. Legal. Ou então algumas marcas que no começo me abraçaram, assim, eu dou esse desconto. E como foi a primeira publicidade paga com dinheiro? Como foi que tu chegou nessa marca e como foi fazer isso e a sensação depois de receber? Cara, eu achava que seria impossível. Na minha cabeça, eu falei, cara, quando eu comecei, né, tinha uns 600 seguidores só, né? Aí eu falava até com minha amiga, que eu dizia assim, que eu via a galera, tipo, fazendo viagens, tipo, indo pra hotéis, indo pra pousada eu falei, meu Deus do céu, se um dia a gente ia chegar nesse naipe, eu e minha amiga Nara, né? A Nara, não sei se eu queria tanto ir pra uma casa de praia, assim, o pessoal dele na arroba, tal, como o pessoal fala, né? Eu falei, não sei se eu chegar a isso, até também financeiro. Falei, cara, eu não sei se um dia eu vou cobrar, morri de vergonha. Até pra ir pro restaurante eu tinha vergonha. O pessoal dava cardápio aberto, assim, eu pedia 3 coisinhas, assim, eu só, não, cara, tem que pedir mais coisa, eu quero que tu mostre, porque eu ficava morro de vergonha, cara. Hoje em dia não, já quebra o restaurante. Não, mas também tem o limite, né, também eu sei, assim. Aí eu peço uns pratinhos mais variados, porque ele falou, a gente chamou você pra você mostrar a variedade do produto, mas eu ficava morrendo de vergonha. Eu e a minha amiga. A gente ia lá e me disse, e agora? Eu falei, não, a gente já ia embora. Ela, isso mesmo, sem pagar. Eu falei, ele chamou a gente por aí. Eu e ela ficava assim, ó, vai na frente, depois eu vou. Aí hoje em dia ela diz, eu sou sobre... Aí eu falei, nada, e hoje em dia eu tô tão acostumado. Aquela sensação de, eu tô saindo, será que vão atrás de mim? Não pagar ali, ele não pagou não. Cara, eu tinha essa coisa. Mas hoje em dia eu sou bem de boa, assim. É tudo um processo, cara. Mas conta da publicidade paga. Como que tu chegou na primeira e a sensação depois de que tu recebeu o primeiro? Teve algum significado específico? Sim. Não, a primeira, como eu falei, foi do Floresta, né? Floresta paga com dinheiro? Paga. Eu fiz a primeira permuta, certo. Aí ele gostou, né? O pessoal de lá do marketing. Eu cheguei a fazer já uns 5 ou 6 vídeos lá, pelo Floresta. Aí a segunda já foi paga. Aí, não, dá coragem? Hã? Dá coragem pra cobrar as próximas? Com certeza. Porque você, no começo a gente tem aquele receio, né? Você sabe que meu trabalho é bom, você fica, mas aí, tipo, você vai recebendo muito feedback, né? É tanto que, porque assim, eu tenho um defeito muito grande que é a chance de receber elogio. Cara, não sei, eu fico uma coisa... Aí, no dia que eu fiz o segundo vídeo, o dono gostou muito. Aí ele veio no meu Instagram e mandou um direct elogiando. Ele, cara, tem um negócio pra te falar. Eu sabia que era elogio. Cara, eu passei uma semana pra poder citar esse áudio, eu acredito. Eu falei, não, é um elogio, cara, depois eu olho esse áudio aí. Aí depois, eu falei, né? Aí ele falou, olha, seu vídeo é muito bom, cara, gostou, você tem muito futuro e tal. Aí a gente vai fazer outro vídeo mais pago. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, obrigado por ter me dado a oportunidade. Aí ele falou uma coisa que até hoje, assim, eu levo muito comigo, né? Que ele disse assim, Samuel, eu não fiz caridade com você. Eu chamei você porque seu trabalho é bom.
Né? Não fez, o bichinho tá com 3 mil seguidores, vou dar uma forcinha pra ele. Porque o que acontecia aqui, minha filha, o meu estabelecimento é minha casa, né? É onde eu ganho meu sustento da minha família. Então, o que acontecer aqui de ruim vai resvalecer nele, né? Então, eu chamei você porque o seu trabalho é legal e a gente quer continuar. Pronto, aí eu fiquei muito feliz. Aí, da parte desse que eu comecei a ter mais, me deu mais força e coragem para poder fazer pedidos, né? Assim, de cobrar já valores, fazer esses valores e tem tido muito resultado, né? Graças a Deus. Entendi. A gente já ia trazer um episódio específico falando sobre influenciadores locais, porque a gente entende que esse nicho é um fomento, né, para o comércio, para a economia. A gente tem até influenciadores globais que falam a respeito de como o influenciador local atinge muito mais do que um influenciador nacional para algumas marcas específicas, né? Então, nada melhor do que trazer um influenciador com as tuas vivências, porque a gente tem ainda uma gama de pessoas que querem se tornar influenciadores e passam pelas mesmas inseguranças, que passam pelos mesmos pensamentos e ainda tem a sensação de que só ele que passa por essa insegurança, só ele que passa por esse, né, por esse perrengue, porque aí acaba sendo um lugar muito isolado, né? Você fica com aquele constrangimento, será que devo cobrar, não devo cobrar o trabalho que eu estou realizando? Será que é um trabalho que vale ser cobrado? Porque ainda não existe um sindicato, né, específico para influenciador, não existe também uma fomentação a respeito da informação de que o que é que o influenciador faz, uma disseminação a respeito disso. Acho que nas próximas gerações a gente vai ver isso muito mais forte. Então existe ainda esse ponto de constrangimento. Será que eu faço um trabalho? As pessoas ainda estão significando isso na sociedade. Acho que tem esse ponto, né? O primeiro passo assim, que eu percebo é que você tem que botar na sua cabeça que é um trabalho. É um trabalho. Aí, quando eu comecei a entender isso, que até então eu levava como meio que um hobby, né? É como eu comecei a entender que era um trabalho, que eu, né, tava querendo viver só disso. Aí pronto, aí eu comecei a ver questão de... Porque dá trabalho você editar, dá trabalho, você vai da sua casa. Beleza, você vai lá comer, né? Meio que se divertir e tal, como muitas pessoas pensam, né? Mas você tá lá gravando, você tem gravado de uma forma correta o vídeo, porque né? Mesmo que comece como um hobby, é um trabalho. Mas no começo a gente não tem esse pensamento, a gente leva muito como... A gente não se leva a sério, né? Aí quando eu virei essa chave da minha cabeça, que eu comecei a ver, não, realmente tem toda uma dificuldade aqui, né? Tipo, fazer vídeo, editar, som, tal, gravar. Eu era muito tímido no começo, cara. Pra poder sentar assim, chamar uma pessoa na rua e gravar um vídeo, meu Deus do céu, eu morri de vergonha. Aí hoje não. Chamou de gente, grava, brinco lá, mas aí tem todo esse processo. Aí quando eu mudei essa chave na cabeça, que eu comecei a valorizar. Aí comecei a fazer de cobrar, de poder profissionalizar esse serviço, né, que eu faço. Como que tu chegou nesse processo de precificação do teu trabalho? Assim, eu pegava exemplos, né? Eu faço parte de um grupo que tem várias influências e eu sempre perguntava a eles, pedia alguns feedback e tal. Aí eles sempre me passavam. Samuel, você tem que cobrar por isso, tantas X horas, tantas histórias, essas coisas assim. Aí eu comecei a analisar, pegava a ideia de um, a ideia de outro que eu achava interessante. Mas sempre tendo o pé no chão, né? Sempre tendo o pé no chão. Porque eu levo, como eu te falei, levo muito em consideração meus números de seguidores, também a entrega que eu consigo fazer. Porque, tipo, meus seguidores, eles são muito engajados, assim, né? A galera comenta e manda direct, e fala do dia, e participa das brincadeiras que eu faço lá. Porque, infelizmente, a galera hoje, ainda olha muito questão de números, né? É o número de seguidores, você tem pouquinho, você tem mais, então a gente vai chamar você. Só que eu também tô percebendo que isso tá mudando um pouco, assim. Elas estão olhando muito na questão do trabalho, da entrega que você faz, né? Do perfil que você tem. Até porque tu sabe que, infelizmente, hoje você consegue comprar, né? Comprar muito, mas aí eles estão vendo muito na questão disso. Que é tanto que eu fiz com uma marca agora recente, que ele fala, não, a gente tinha uma lista aqui de várias influências gigantescas de Fortaleza, mas a gente achou você a cara dessa marca, né? Daqui de um supermercado aqui de Fortaleza. E aí, é sobre isso, né? A questão da identidade, da identificação de marca com o influenciador. Acho que esse é um ponto importante, porque, como eu tinha comentado, alguns influenciadores nacionais falaram sobre influenciadores locais serem importantes para esse fomento no comércio, porque influenciador nacional, se você contrata um influenciador nacional para uma marca que é regional, ele às vezes não vai conseguir gerar o impacto que ele precisa gerar
do que o influenciador local que tem muito menos seguidores. Ele vai gerar um impacto nacional, você vai ter alcance, você vai ter um reconhecimento da marca. Mas ali a venda, né, é muito mais fácil a pessoa identificar com o influenciador local porque ele mora próximo, ele tá ali, ele tá indo lá no seu estabelecimento todos os dias ou de maneira, né, mais comumente. Então acaba se tornando uma relação um pouco mais próxima, né, marca e aquela pessoa que tá ali indicando. E assim, o diferencial também que eu acho é que eu sempre fui, desde pequeno, sempre fui muito criativo, né? E eu já chego, às vezes, assim, o que eu acho que também que eu consigo fechar também muito job, muito trabalho, porque eu já chego com a ideia pronta. Eu não espero a pessoa, tipo, chegar pra ti, ei, cara, eu quero fazer um trabalho, fazer parte da equipe de marketing de vocês, né? De influência e tal. Ah, beleza. Sim, aí, mas aí, qual o trabalho e tal? Mas eu já chego com a ideia. Olha, tô querendo fazer assim, eu pensei na ideia assim, tô querendo fazer desse jeito, eu acho que a gente fazia assim, eu vou falar dessa forma. Tipo, já chega com a faca e o queijo, entendeu? Aí a pessoa já, beleza, gostei, vamos fazer. Aí, assim, cara, é 90% das marcas que eu chego, assim, de fechar, entendeu? Que até tava falando pra Mayara, né, que é da Garoto, que eu fiz com a Garoto da mesma forma. Eu mandei um oi pra eles, achei que ele nem fosse responder, né? Aí eles responderam. Eu falei, cara, eu tive uma ideia muito massa pra gente fazer dessa nova caixa de bombom de vocês, que era o Caribe e a Discord da Garoto, né? O Caribe e o Crocante. A gente vai fazer assim, tal. Aí a mulher, cara, muito massa essa ideia. Vamos mandar aqui pro marketing e a gente entra em contato contigo. Pronto, a Garoto nacional. Mas eu já fui diferente de eu chegar, oi, tudo bom? Quero fazer parte da influência de vocês. Ah, tá certo, beleza. Vou botar aqui teu nome aqui na lista, a gente um dia precisar de alguma coisa no Nordeste, entendeu? Aí quando você já chega com o projeto já pronto, aí pra mim eu vi muito mais resultado dessa forma. Já ia com a ideia já elaborada. E tem dado resultado, 90%. Tem que ter um pouco de tudo, né, para ser influenciador, principalmente a segurança de si. Porque você vai atrás de uma marca como a Garoto e você tá com... Não que eu tô dizendo que você não tenha que ter a segurança, mas é importante que você tenha, porque um pouco mais inseguro você não vai atrás. Não, com certeza. Fico meio que tímido, né? Mas aí você vai tendo, assim, tendo essa confiança de acordo com o que as pessoas vão falando, né? Tipo, meus seguidores, eles sempre falam, cara, teu trabalho é bom, a gente gosta muito, dá a voz. Porque, assim, uma coisa que não me irritava, né? Você ficava meio incomodado, que geralmente a galera daqui do Nordeste, Ceará, por exemplo, fala só o Aí Dentro e a Vaia Cearense. Beleza, é uma coisa nossa, é engraçado, tá? Mas, cara, a gente tem muito mais coisa. A gente é muito mais do que uma Vai do Aí Dentro, entendeu? A gente tem história, né? Tem cultura, tem dança, tem monumentos aqui em Fortaleza para as pessoas conhecerem, mais do que só isso. Aí minha ideia sempre foi essa. De poder ter essa segurança de poder passar isso. Né? E essa vontade de levar o nosso Nordeste para fora, né? Para as pessoas conhecerem isso. Puxando isso, como é que é o teu processo criativo? Porque tem as partes de quadros que você faz dentro dos stories, né? Que aí diversifica um pouco mais a questão do teu conteúdo, que não fica só em um aspecto, né? Ou review, ou alguma coisa de publicidade. E tem também as coisas que você publica no feed. Como que é essa separação e como que você faz essa criação? Existe um roteiro prévio? Existe uma programação prévia? Ou é como tu acorda e sente que tem que ser? Não, as histórias que eu conto eu já anoto, né? Tipo, já tenho anotada no caderninho lá em casa, anoto todas. Aí eu vou lançando, vou soltando, né? Mas os stories é de acordo com o momento. Tipo, vejo alguma notícia, né? Tipo, por exemplo, essa semana teve do Tinder, né? Que o cara processou o Tinder, porque ele pagava o Tinder durante 4 anos, o Platinum, e nunca namorou. Então, é culpa do Tinder. Aí eu achei interessante a reportagem e fiz uma brincadeira. Ele ganhou? Só pra ficar não sei. Só pra Aí teve até uma seguidora que botou assim, cara, meu casamento não deu certo, eu posso processar o cartório? Eu pode. Vai que ganha, né? Tenta sorte. Aí pronto, aí vai de acordo com o momento. Aí teve agora, por exemplo, das eleições. Aí eu vou também na questão do feeling, né? Tem períodos que eu faço o vídeo na hora que eu quero, mas também tem alguns que eu prefiro esperar o feeling. Por exemplo, ano passado, no Natal do ano passado, eu tinha feito um vídeo lá no cemitério aqui de Fortaleza. Aí o pessoal me todo falando Natal e tô falando de cemitério. Eu falei, quem faz o feeling sou eu, meu filho. Tô a fim de falar de cemitério, eu vou falar. Mas também porque o governo do estado assim, não pode chegar lá gravando, né? Aí eu tinha pedido solicitação pra entrar e gravar, e o governo do estado só me deu no Natal. Dia 24, dia 25 eu postando, né? Lá no negócio do cemitério, dos túmulos lá. Mas eu tinha mandado em junho pra poder fazer no Halloween. Aí eles só liberaram nesse período. Aí eu vou vendo reportagem, lendo livro, sempre gostei muito assim. E de acordo com o que eu acho interessante, vou criando e saltando nas redes sociais.
O que é que tu falaria de dica? O que é que tu daria de dica para influenciadores que estão começando ainda esse processo, tendo essa insegurança de buscar as marcas, entendendo ainda como vai precificar isso, entendendo como que vai projetar o seu conteúdo, criar, fazendo esse processo criativo? O que que tu diria para essas pessoas? Cara, a dica que eu dou é você, como eu te disse, né? Entre em contato, né? Por e-mail, direct, tenha um pé no chão, vá degrau por degrau, não adianta você se precipitar, se achar o influencer do ano, né? Vá devagarzinho de acordo com o seu engajamento, seu crescimento, porque nunca ninguém começa perfeito, né? Eu vejo meus vídeos de antigamente por hoje em dia, cara, totalmente eu mais robotizado assim, hoje em dia mais leve. Isso você vai conseguindo de acordo com a maturidade, você vai conseguindo, né? E aí, aí vá fazendo permuta, não tenha vergonha de fazer permuta, como é que fala? Não é vergonhoso você ir num restaurante para ganhar, né? Tipo, se você for por reviews, né? Não é vergonha você fazer isso. Vá devagarzinho e vá também pesquisando, né? Pesquisando, se você conhece outro influencer. Porque depende muito da questão de valor, né? Assim, você não consegue fechar esse aqui é o valor X mundial, esse aqui é o valor X, não consegue. É de acordo com o trabalho que você for fazendo, a entrega que você for dando. E vá devagarzinho e vá também curtindo. Seja feliz no processo. E é interessante que os influencers locais, eles acabam se reunindo, né? Não é o único grupo que eu trabalho com marketing, e aí eu converso muito com o influenciador, e eu sei de vários grupos que tem de influenciadores, né? Então tem o grupo X, o grupo Y, o grupo Z. Apesar de não ter sindicato, eles estão reunidos ali para saber o que um ou outro tá cobrando, o que um ou outro tá fazendo. Então acho que é interessante se cercar de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, no sentido de ofício, para que você tenha a segurança de passar. Isso te dá mais segurança, o fato de ter contato direto com esses influenciadores? Com certeza, porque como ele já tem uma vivência maior, né, mais tempo trabalham com isso mais que eu, então ele já sabe essa questão de precificação, o que é que a entrega, né, o que é que eu posso cobrar, o que é que eu não posso, cobro no Stories, não cobro, então eu vou tirando essas... Mas assim, também eu não sigo como uma regra no que eles me falam, sabe? Tipo assim, se eu vou escutando informações e vejo o que é que pode ser aplicado pra mim, né? Tipo, stories, será que toda stories eu vou cobrar por stories, se eu recebi? Tem gente que tem alguns lá que toda vez que eles recebem, eles cobram. Eu já não, eu já faço de boa. Mas depende muito, assim, é muito variado. Porque, como a gente falou, não tem sindicato, não tem lei trabalhista para influência ainda, né? Não sei futuramente. Mas eu vou seguindo o exemplo deles e me adaptando para minha realidade. E o que é que tu tá projetando pro teu futuro? Cara, pro meu futuro, quero aumentar meus seguidores, né? Poder ser reconhecido, mas levar nossa história, né? Chegar na nossa história do Nordeste, como eu te falei, pra gente sair muito desse do Identity, do Vaia Cearense. As pessoas sabiam que a gente tem uma cultura bacana, né? Que a gente é Nordeste o ano inteiro, né? Só no São João. Né? Que o Nordeste ele não se fecha depois de julho, de São João, e passa o ano todo trancado, não. Tem toda uma cultura, a alegria do povo, nossa história, e levar esse Brasil inteiro. E poder também viver futuramente mesmo só disso, né? Hoje em dia também eu cuido de Instagram de outras empresas, né? Por enquanto, para poder me manter, né? Com o que eu recebo também dos jobs, né? E poder me manter financeiramente, né? Ajudar meus pais. E é isso, assim. Isso é uma dica importante, né? O influenciador começar a ser influenciador e já largar todos os planos B, C, D, pelo amor de Deus. Não é indicado, né? Não é indicado. Vai devagar, como eu falei, seja feliz no processo. Curta o momento, cara. Curta aparecer um job, vá. Você fica muito ligado. No começo, quando eu fazia o Instagram, eu ficava muito assim... Meu Deus, meu Instagram, eu preciso trazer seguidores, e eu preciso aumentar meu engajamento, e eu preciso isso, preciso aquilo. E não acontecia nada, incrível. E tava adoecendo, cara. Tava ficando doente, assim, não dormia direito. Um seguidor deixava seguir, eu falei, meu Deus, meu Instagram vai cair o engajamento e não... Existe essa pressão mesmo do influenciador? Porque tu falou sobre a pressão de ter os 10 mil para começar a cobrar mesmo as marcas em dinheiro, né? Em cachê. Mas existe essa pressão de tô perdendo seguidor, então o que eu tô fazendo não tá agradando, então eu tenho que mudar. Você fica. Muita gente fica. Eu tava doente na época. Aí é tanto que eu falei, cara, eu vou adoecer se eu ficar assim. Eu vou deixar. Aí
Comecei, é a frase que eu uso, né? Ser feliz no processo. Aí comecei a deixar acontecer. Vou fazer o vídeo, vai ter vídeo, vai bombar, vai ter vídeo que não, e normal, cara, a vida é assim. Então, altos e baixos, tem vídeo que todo mundo gosta, tem vídeo que não gosta. Alguns, eu acho que eu tive de todos esses vídeos que eu postei até hoje, que teve 6 que viralizou assim, né? Trouxe muitos seguidores e tal. E outros não, e tudo bem, e a vida segue. Não Isso chegou a afetar teu psicológico? Na época, sim. Na época eu fiquei. Falei, meu Deus, esse vídeo deu 150 mil, por que esse deu só 10? Eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? E ficava pesquisando e na internet. Aí hoje em dia não. Aí comecei a deixar relaxar. Que quando foi que começou a crescer mais? Aí quando eu deixei as coisas acontecer, que o meu Instagram começou a sumir. Aqueles negocinhos do Insight que chama, era um verde, dois, tudo vermelhinho. Aí eu deixei. Falei, cara, eu vou parar de olhar isso que eu vou ficar doente. Aí foi deixando. Aí um tempo foi olhar e tava tudo verde. Assim, caramba, cara, que loucura, né? Aí, aí agora tu vai se preocupar de novo se aparecer o vermelho, né? Não, já aconteceu. Teve dias também já caí. Eu falei, cara, normal. É a vida. É a vida acontece. Tem dia que você aí tá lá no topo, tem dia que você cai. Tem dia que você sofre ataque de hate. Nunca sofri de hater, né? Porque pelo meu conteúdo, nunca tive assim. O hater que eu sofro é mais tipo, se eu erro alguma data de alguma história, ou erro o nome de alguém, aí o pessoal vai lá e corrige, né? Mas eu acho bom, porque traz engajamento. Teve uma vez que eu errei do nome de um cara lá do jornal, do Diário. Aí o cara, não é assim, ó, eu vou te falar. A história aconteceu, o nome dele, aí pronto, aí um texto lá gigante. Aí o cara, obrigado por contribuir na história e tal, e agradece e vou interagir. Não é hate, né? Não é hate, é uma nunca contribuição. Sofri, nunca sofri assim, hate. Ai, graças a Deus, todo mundo sempre gosta, né? Porque não é nem sobre mim, né? Tipo, eu conto a vida dos outros. Mas tu tá preparado pra se caso cresça? Porque se é uma projeção pra você crescer, existem um monte de ônus que vem junto com o processo. Tá preparado? Tô, hoje em dia sim. Antigamente, fosse uns 5 anos atrás, estaria doente. Mas hoje em dia eu sou bem de boa, assim, em relação a isso. Não... acreditar em você, no seu trabalho e saber que às vezes a pessoa tá frustrada com alguma coisa e não ligar, porque senão se você for ligar pra isso, meu filho. Vou cortar essa parte do vídeo. E se chorar, em algum momento eu vou mandar. Eu vou mandar, tô preparado. Não, eu não dou muito cabimento, assim. Porque se você for dar trela pra esse tipo de coisa. Mas é muito difícil, assim. Pelo menos pra mim, no meu trabalho. Assim, como eu te falei, né? Como eu conto muitas histórias. Aí é mais da vida dos outros que o pessoal fala. Aí não tem como, tipo assim, vir pra cima de mim, entendeu? Meio que foi um conteúdo estratégico que eu usei, isso aí. Tu já deu um recado para os influenciadores. Eu queria que tu desse um recado para as marcas que trabalham com influenciadores. Recado para elas, valorizem, cara. Valorize os seus. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, que tem marcas de fora que valorizariam demais assim, o nosso trabalho, né? Que gostam. E as próprias marcas aqui da nossa região não dão o devido valor. Às vezes cobram uma coisa, assim, um valor absurdo, assim. Tipo assim, que é uma entrega... A gente quer 1 ano de postagem, 263 Reels, 664 Stories e um valor assim, mísero, sabe? Então valorizo de vocês, né, a sua região, os influencers, porque tem muita gente boa. Embora seja muita gente aqui em Fortaleza, tem muita gente boa também que faz esse conteúdo e valorizar essas pessoas. Porque é o trabalho delas, né? Elas vivem disso. O pessoal pensa que é só tipo, tô fazendo nada. Eu vou começar a fazer uns vídeos aqui na internet, mas não, cara, tem gente que depende, tipo eu por exemplo, depende de... Então valorizem a gente, por favor. Pra gente finalizar, onde é que as pessoas te acham? Pessoal, me achar no Instagram, Samuel Jacinto Oficial, você contar muita história sobre o Nordeste, nossas culturas, personagens, uma história boa do nosso sertão, e é isso. Obrigado, Samuel. Na área que agradeço. Pessoal, vamos finalizar aqui mais um episódio do Lilás Está Online. Já disse quais são os recadinhos, mas não vale... Aliás, vale a pena repetir. Compartilhe esse vídeo, se estiver no YouTube, para as pessoas mais próximas. E se você estiver escutando na plataforma de áudio, qualquer uma das plataformas, Spotify, Amazon Music, faça a avaliação do episódio em até 5 estrelas. A gente se vê ou se ouve no próximo episódio de Lilás Está Online.